Voltamos com Sérgio Paiva e Celso Merola. O cultivo de um dos ingredientes mais importantes na fabricação da cerveja, o lúpulo, já ocorre em todo o município de Friburgo, fomentando ainda mais o mercado cervejeiro da região. A nossa equipe foi até lá para conversar com um dos pioneiros nessa produção. Vamos ver a matéria. Água, malte, levedo e lúpulo, ingredientes fundamentais na hora de fabricar uma das bebidas mais apreciadas em todo o mundo, a cerveja. E o que a torna diferente com aroma e amargor únicos é o tipo de lúpulo usado durante a produção. De olho nesse componente, o produtor Paulo Cordeiro iniciou suas primeiras plantações há 2 anos em Nova Friburgo. E hoje ele possui cerca de 70 pés com 12 variedades. Está em uma fase de adaptação e teste, né? Porque tem algumas variedades que estão produzindo melhor, outras variedades produzindo pior. E dentro dessas variedades que estão produzindo melhor, com essas análises químicas que estão sendo feitas, a gente vai poder estabelecer qual é dessas variedades a que melhor está se adaptando aqui em Nova Friburgo. Um município que já está começando a ter de novo uma tradição cervejeira, já temos várias indústrias legalizadas aqui em Nova Friburgo produzindo cerveja. Nós temos uma escola agrícola em Nova Friburgo, que é a Escola Rei Alberto, né, da UI belga, que já se mostrou muito interessada e que vai começar um trabalho de plantio de lúpulo lá. E deverá introduzir na grade curricular dos alunos deles essa matéria também, para você começar a ter mão de obra, digamos, qualificada na região. E como é uma atividade que permite pequenas lavouras, eu acho que vai ser uma atividade muito interessante economicamente para o pequeno produtor rural. O produtor explicou também que 5 meses após o primeiro plantio, a flor do lúpulo já estava pronta para a colheita, podendo ser utilizada no mesmo dia. Em outros casos, ela também pode ser desidratada, embalada a vácuo e depois congelada, permanecendo fresca por até 6 meses. A gente vê a cerveja criando oportunidades também na área da agricultura. Essa junção já está acontecendo? Quer dizer, os produtores já estão testando esse lúpulo nas suas cervejas? Sim, já há testes do uso do lúpulo local nas cervejas, né? E é interessante dizer isso, que a gente hoje está trabalhando, né, no primeiro passo, que é o reconhecimento desse polo, né? O polo, ele se torna um polo na medida que você tem mais de uma atividade daquela determinada cadeia produtiva no mesmo ambiente. Então, escola, produção de insumo, revenda de insumo e os fabricantes, né, que são o cerne da cadeia. Então, hoje, com isso, a gente começa já a ter testes desse produto local nas nossas cervejas. E é importante dizer que o grande investimento é no lúpulo de aroma. O lúpulo ele tem 2 funções na cerveja, amargor e aromas. E a gente tem investido lá na região, o Paulo tem investido muito na questão dos lúpulos de aroma. Esses sim vão conseguir impregnar o produto de uma característica local de aromas que certamente essas variedades produzidas ali vão ter. Que a gente chamaria nos vinhos do terroir. Exatamente. Mas tem um ponto muito interessante que é colocado na matéria da pesquisa, quer dizer, não é uma produção simplesmente, você tem que o tempo todo estar pesquisando e vendo se aquilo se desenvolve com... Esse papel é muito importante que o Estado, de alguma forma, entre, né? Porque é muito difícil para o produtor, é uma coisa de médio e longo prazo, né? Você trabalha com pesquisa, e você, por exemplo, ter esse material armazenado, testar, né, como ele se comporta, ver quais as exigências que ele tem em termos de frio, as características da planta como um todo. E eu até fiquei surpreso quando sabia que tinham tantas variedades já sendo... Então isso é uma coisa que a gente precisa realmente conversar, eu acho que é importante que o Estado entre nisso. O fato de ter uma universidade local, quer dizer, tem a UERJ lá funcionando com laboratórios, ajuda também nesse processo? A UERJ ela já tem hoje um pequeno laboratório que ela tem feito cromatografia, né, de cachaça. E a ideia é a gente tá para conversar com eles no sentido de ampliar esse laboratório, porque a gente possa começar a fazer outras análises também, né, que envolvam tanto a qualidade do produto, né, como envolvam principalmente no lúpulo, que a gente precisa, ele é um ingrediente que ele tem que ser dosado. Então a gente precisa de um acompanhamento a cada safra, ele pode ser diferente na sua quantidade de óleos essenciais, né, os alfa-ácidos, os beta-ácidos,
né, que vão impregnar aromas e amargor. Então, isso é fundamental para a gente, que se desenvolva esse laboratório para que a gente tenha próximo da produção rapidamente acesso a esses resultados. E aí a gente também está falando de um potencial que começa localmente, mas na medida que mais produtores se envolvam nisso, pelo que a gente pôde apurar lá, começou por esse produtor, mas outros já vêm se engajando nisso, né? São pequenos produtores, sim, que podem também fornecer para outros polos cervejeiros. Com certeza. Está se formando toda uma cadeia na produção do lúpulo, né? Então, o pioneirismo do Paulo, com hoje 13 variedades sendo plantadas e testadas, né, já está se levando isso para a produção dos rizomos, ou seja, as mudas, que vai ser produzido por um agricultor local que focava o trabalho na parte de orgânicos, vai agregar a produção dos rizomas. Com isso, a gente integra pequenas propriedades rurais que passam, então, a produzir, beneficiar, que ele tem que ser secado, tem alguns processos, embalado, para que isso possa, então, ser utilizado. E como a gente está próximo aqui de muitas fábricas na região do estado como um todo e até Minas Gerais, certamente essa produção pode ser comercializada sem dúvida. E aí, nesse processo, a gente também tem o olhar muito do controle da qualidade, que o Ministério da Agricultura precisa também viabilizar a formalização dessas cervejarias. Como é que tem sido esse processo lá? Então, inclusive a gente participou, eu e o Sérgio, de uma conversa há alguns anos atrás, quando começou a aumentar esse boom de pequenas, né, cervejarias, e a gente fez um trabalho muito interessante, que é a cartilha, né, de como os cuidados tem que se ter para produzir cerveja e o passo a passo para registrar esse produto no Ministério da Agricultura. Então, essa cartilha está à disposição, foi editada pelo SEBRAE e é bastante interessante, porque ela, quer dizer, se mostra que não é uma coisa, quer dizer, tem algumas complicações em função das exigências, porque é um alimento, né? E é um processo industrial também. É um processo industrial, então tem algumas exigências que é bem factível, né? Tem como fazer, não é tão complicado assim. E aí eu acho que é fundamental, né, que a gente possa criar canais de facilitação, né, para ajudar. Quer dizer, esse caso do lúpulo é extremamente interessante, porque, por exemplo, o malte é um pouco mais complicado, por causa das nossas condições de clima e tudo, mas o lúpulo é viável, né, dá para você fazer com os pequenos produtores e pode, inclusive, ser um caminho para a indicação geográfica, né? A gente estava até conversando sobre isso. Uma denominação de origem, que é uma indicação geográfica que é vinculada à questão local, né? A questão ambiental local, que dá uma característica própria. Então, tem tudo a ver, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.